Muito bem, vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras que o torcedor esperava se classificar com certa tranquilidade, né? Só que o primeiro tempo no Allianz Parque foi de pesadelo até pro torcedor palmeirense, né? Porque saiu tudo do jeito que não deveria. O River marcando um gol com 5 minutos, dominando a partida, o Palmeiras não conseguindo desenvolver um bom futebol, né? E aí o torcedor ficou preocupado, ficou cabreiro. Mas no segundo tempo, um gol logo no começo ali do Vitor Roque, deu aquela acalmada, aquela sentada, e aí o Palmeiras começou a jogar de novo, né? Do jeito que o torcedor está acostumado. Claro, levou um susto ou outro do River, que já que o empate não servia para os argentinos, mas aí apareceu Flaquemir da Guia, né? Como os caras estão chamando lá. Virou Flaquemir da Guia. Rapaz do céu. Ele foi flaco pra Argentina e voltou o Messi, né? Nossa senhora. O que foi aquele terceiro gol dele? Fez de pênalti, né? O gol da vitória, que já tinha enterrado ali o River Plate. E depois ainda teve a de lambuja. O Veiga tocou pra ele, tirou o zagueiro lá com um drible de calcanhar e tal. Fez aquele giro bonito. Tudo bem, ele deu sorte que a perna do zagueiro serviu de rampa, plataforma de lançamento, né? Encobriu o Armani, mas saiu um belo de um gol. O homem tá impossível, o tal do Flaco Lopes, né? Aí 3-1 já era, né? Esperado aí a classificação com o 2-1, com o empate já servia e o palmeirense pôde, enfim, relaxar, né? Mas, André Ranieri, você que apresentou o jogo ontem, você falou aqui, no primeiro tempo, o seu Bento ficou branco, pálido, precisou tomar um remedinho para não infartar. Eu até tava brincando, eu tava assistindo o jogo em casa com meu filho, ele falou assim, ô pai, será que o seu Bento tá bem? Eu falei, deixa eu olhar. Olhei ali, abri o nosso YouTube, falei, não. É só olhar pra cara dele. Não está bem. Depois eles acalmaram logo no começo do segundo tempo. Mas foi tenso o primeiro tempo, hein, Ranieri? Foi tenso, né? Foi tenso, porque o primeiro tempo do Palmeiras, ele começou travado, né? Mas aí, logo no início, o GG, né, o Gustavo Gomes, ele faz uma falta ali lateral no ataque pelo lado esquerdo do River Plate, o cruzamento do Quinteiro, né, que pega muito bem na bola, e aí o Salas, né, ele se antecipa ali ao zagueiro do Palmeiras, o Murilo, se não me falha a memória. Ah, não, era o Flaco Lopes quem estava na marcação, o Kelvin, que também tentou cortar de cabeça, não atingiu a bola, 1-0 ali pro River Plate logo de cara. E aí eu acho que isso condicionou todo o primeiro tempo do Palmeiras, né? Que foi um primeiro tempo muito ruim. Se, por exemplo, no jogo de ida, os primeiros 45 minutos do Palmeiras provavelmente foram os melhores 45 minutos do Palmeiras na Libertadores da América de 2025, esses primeiros 45 minutos do jogo de volta no Allianz Parque, para mim, foram os piores, né? O Palmeiras, ele não foi bem. Claramente o nervosismo ali tomou conta, o nervosismo que estava do lado do torcedor também passou para os jogadores, né? Os jogadores sentiram isso. Aqui o seu Bento, Dodô, né? Eles estavam assim extremamente irritados em alguns momentos, nervosos, ansiosos em outros momentos. O seu Bento, ele até falou em determinado momento, falou, putz, vou ter que tomar o meu remedinho, né? E ele tomou lá meio comprimido no intervalo. Só que aí, no segundo tempo, o Palmeiras ele volta com uma outra postura, né? Foi até bom, essa parada foi boa. O Abel, ele conversou com os jogadores, ele não promoveu nenhum tipo de mudança, tá? Então a mesma equipe que, pelo menos assim, mudança em peças, mas a postura do Palmeiras, ela foi muito diferente na segunda etapa. E logo de cara, né, no cruzamento do Piquerez, o Vitor Roque cabeceia, o Armani defende, na sobra o Vitor Roque ele marca o gol de empate. A partir daí, o que a gente observou? O River Plate, aquele nervosismo que estava do lado do Palmeiras, passou para o lado do River Plate e aí o Palmeiras ele soube se aproveitar, né? Ele administrou, o River ainda teve pelo menos outras 2 oportunidades de relativo perigo, né? Mas o Palmeiras conseguiu se segurar e aí na reta final o pênalti, né? O lançamento do Bruno Fux, que entrou no lugar do GG e aliás eu sempre destaco aqui. Muito bem, ele só não é titular no Palmeiras porque tem o Gustavo Gomes. Exato. Que é o Dois maior... caras consolidados, né? Não tem como, né? O maior estrangeiro da história do Palmeiras. Mas ele não só entra bem do ponto de vista defensivo, como ele que bate bem a falta e ele tem essa característica desse passe vertical. Ele encontra o Facundo Torres, que tinha acabado de entrar, aí o Acunha vai lá, puxa o Facundo dentro da área, é expulso, pênalti, os jogadores do River reclamam, mas sem razão nenhuma, e aí o Flaco Lopes ele marca
o gol de pênalti e depois ele marca mais um gol, fecha, portanto, o caixão do River Plate, 5-2 no agregado, né? O Palmeiras levando sustos, não foi a atuação dos sonhos, o próprio Andreas Pereira, o Galopo, sabe o Galopo, aquele do São Paulo? Cara, no primeiro tempo... Outro Galopo, hein? Outro Galopo, o Galhardo ele coloca o Galopo em cima do Andreas, onde o Andreas vai, o Galopo vai atrás, e atrás. E o Galopo, ele não deu sossego para o Andreas Pereira, o Andreas que ainda não está 100% fisicamente, o que é normal, né? Ele foi completamente anulado e isso atrapalhou muito o jogo do Palmeiras. Mas aí, Rani, você vê como o elenco do Palmeiras é importante, né? Um elenco numeroso e qualificado, porque essa marcação no Andreas Pereira deu espaço pro Lucas Evangelista, que foi um dos destaques do jogo. É impressionante o que jogou esse cara ontem na arquibancada. Eu ouvi o torcedor falando do Lucas Evangelista. Então o Palmeiras tem essa vantagem. O Palmeiras tendo um dia o Andreas Pereira resolvendo o jogo. No outro dia, o Lucas Evangelista sendo um dos destaques. Flaco Lopes, Vitor Roque. O Everton também salvou no primeiro tempo. Porque estava 1-0 e aí teve uma oportunidade... Eu não lembro de quem foi, acho que foi do Castanho, se não me falha a memória. E o Everton foi no pé dele e fez a defesa, o que seria o segundo gol do River Plate. E é engraçado, desculpa, é engraçado com o Everton, ele é um baita de um goleiro, só que ele ainda não tem o 100% de confiança do torcedor, né? E ele merece ter, porque ele No intervalo salva. Tinha gente cornetando, mesmo depois dessa defesa. Exatamente. Eu tava na arquibancada e o primeiro gol... o pessoal reclamando do Everton, ele não teve culpa nenhuma, uma bola ali em cima dele, não tinha como ele defender, mas na sequência ele ficou nervoso e ele dá um empurrão no atacante do River, toma cartão amarelo e... Galopo. Foi no Galopo. E aí o torcedor começou a reclamar do Everton, mas no final do jogo ele salvou o que seria o segundo gol do River. É um baita de um goleiro, o palmeirense não tem que reclamar dele, não. Mas em cima disso que vocês estão falando, é muito importante, porque se dependesse do torcedor do Palmeiras, muitos jogadores que vocês citaram já tinham ficado no meio do caminho. O próprio Gustavo Gomes. O próprio Gustavo Gomes, que foi contestado no começo do ano. O próprio Flaco Lopes, quando entrava, já era vaiado por boa parte lá do Allianz Parque. O próprio Lucas Evangelista foi colocado em xeque. Não, mas esse cara nunca fez nada no RB Bragantino. Vai chegar pra quê? Não vai nem ser titular. O Felipe Anderson. O Felipe Anderson mesmo. Então, quando a gente fala de Abel Ferreira, e muita gente se irrita, porque o Abel perdeu pro Corinthians, aquela coisa toda. O Abel é o cara que sabe tudo, todos os jogadores, o potencial de cada um, onde cada um pode render. Porque ele aposta no Lucas Evangelista, chega o Andreas Pereira e ele mantém o Lucas Evangelista e impulsiona o meio-campo do Palmeiras. Flaco Lopes, ele joga de 10. Alguém sabia que o Flaco jogava atrás? Ele sabia que algum jogador tinha ali, com a baixa do Rafael Veiga, poderia armar a jogada como arma o Flaco Lopes. Isso é cara que sabe do que pode render os jogadores. E até alguns atletas como o Bruno Fux, que depois do Mundial de Clubes também foi contestado, ele nunca deixou de confiar no Bruno Fux. E quando teve a oportunidade, colocou ele entre os titulares. É como o Rani falou, são caras consolidados. Mas isso é de treinador. A gente fica olhando os números, mas os números são fáceis de analisar. Mas o que é difícil de analisar é o que o treinador tem na mão. Então, o cara tá contestado, em alguma oportunidade eu vou dar oportunidade. Ele vai tentar dar a volta por cima. E ele não vai desistir de Rafael Veiga. Isso ele não vai desistir. Então isso é muito de um treinador que sabe o potencial do seu elenco e sabe onde pode explorar cada jogador. Atletas que estavam à margem, hoje são protagonistas no Palmeiras, graças ao Abel Ferreira, mesmo os amendoenzos não querendo. E é muito curioso, em cima disso, Sgrilis, que, por exemplo, você pega dois jogadores que eles chegaram para compor elenco, claramente para compor elenco, Kelvin e o Evangelista. E eles se tornaram titulares rapidamente. O Evangelista, obviamente que pela falta de uma concorrência, porque o Richard Rios foi negociado, mas ele aproveitou a oportunidade e se tornou titular. E o Kelvin, ele chega no momento em que o Giai está bem. E mesmo assim, com essa mudança de sistema, colocando mais meio-campistas, o Kelvin, pela característica, ele ganha a oportunidade de dar conta do recado. O Fabrício da Silva, ele diz o seguinte, falem dessa arbitragem vergonhosa da Conmebol, né? Um absurdo.
particularmente ontem, eu achei que a arbitragem, e esse é um grande problema da arbitragem da Conmebol, é que eles são muito coniventes com cera, sabe? Deixar o tempo passar e depois vai lá dar 2, 3 minutos de acréscimos. Eles não têm o costume de dar os acréscimos. Eles não têm o costume, né? Para mim, né? Mim, isso é um problema que você beneficia o time que não quer jogar, né? E também um outro problema para mim, eu gosto do critério sul-americano de você deixar mais o jogo seguir. Só que ontem o árbitro tava deixando seguir tudo. Assim, era uma briga de foice e ele não marcava falta. Teve de falta aqui, claríssima que ele não marcou, que ele deixou, principalmente contra o River. Foi uma vergonha, uma vergonha. Vamos ver hoje, hein? Que ontem esse juiz aí, ele fez força, mas como o Palmeiras é muito melhor que o River, né? O São Paulo e o Flamengo que não se cuidem com essa questão de arbitragem aí.